Vamos acordar, vamos acordar. É isso? Esclarecer algumas dúvidas. Perceba bem. Chama os amigos aí. Alô você. Perceba bem. Convida os amigos, né? Convida os amigos. Bacana? Legal? É isso aí. Nelson Júnior, Campo Grande, Mourão, Paraná. Joga duro. Lá, professor. É isso aí. Convida os amigos, né? Bomba de coraçõezinhos para tirar uma dúvida aqui de vocês. Bacana? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, bomba. Quem assistiu a live de ontem, bomba aí, bomba aí. Né? Quem jogou duro comigo ontem à noite, vai bombando, vai bombando. Vai chamando os amigos. Vai chamando os amigos. Vinícius Carvalho. Valeu, irmão. Um abraço. Vamos lá, convide os amigos aí. Não é isso? Importante, um complemento da dica de ontem. Né? Esse caso envolvendo essa menor lá no Rio. É bom esclarecer alguns pontos. Beleza? Vai ficar mais top agora. Porque eu quero desenhar uma explicação aí para vocês. Beleza? Vamos lá. Tá chegando 60, eu vou começar, né? Perceba bem. Alô, Alix. Alix, obrigado de coração. Um beijo para você. Você ajuda sempre o prof aí, sempre colocando aí nossos aulões, né? Você é seguidora fiel. Mando um abraço para você, que Deus te abençoe aí nos seus propósitos, né? Bacana mesmo. Voluntariedade, ela sempre coloca lá, aulão, prof e tal. Bacana. Vai ser um prazer fazer um aulão aí no Maceió. Vamos lá. O menor que praticou, qual é a pena? O menor não é submetido à pena, né? Ele é submetido a uma medida socioeducativa, né? Aí deve, né? Uma internaçãozinha, né? Bacana? Não há que se falar em aplicabilidade de pena aos menores, né? Vamos lá. Bacana. Já convidou? Convidou? 60. Perceba, ontem a gente estava conversando em relação a esse fato que ocorreu no Rio. Bacana? Eu falei para vocês, para ficar muito ligado nesse fato, né? Porque veja que aquela vulnerabilidade, perceba bem, é uma vulnerabilidade transitória. E aí, você tem que conhecer o posicionamento do STJ quando se trata de vulnerabilidade transitória. Aí eu falei o seguinte, olha, vamos fazer uma suposição? Vamos. Vamos retirar lá 16 anos, né? Vamos considerar a idade daquela menina como se ela contasse com 20 anos de idade. Vamos fazer isso para a gente poder trabalhar, beleza? Beleza. Se aquela menina, né, ela tivesse ali 20 anos de idade, perceba bem, 20 anos de idade, perceba que então ela com 20 anos, né, de idade, ela se encontrava numa questão de vulnerabilidade e ela foi vítima de estupro. Perceba que essa ação penal seria o quê? Uma ação penal pública incondicionada ou seria uma ação penal pública condicionada? Perceba, se você pegar aqui o artigo 225, né? 225, parágrafo o 225, isso. Parágrafo único, 225, parágrafo único, ele diz assim. Vamos primeiro ler o 225 caput, depois a gente passa aqui no parágrafo único para você entender. Tá. Caput. Calma, né? A gente vai tratar aí da súmula 608. Veja que majoritariamente hoje não tem sido aplicada a súmula 608, beleza? No que se refere à violência real, você vê aí o STJ não aplicando essa súmula, legal? Depois a gente fala. Vem para mim então. Artigo 225. Artigo 225. Tá aí? Artigo 225. Bacana, travou? Posso continuar? Posso continuar. Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título,
procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, perceba, né? Perceba bem que, via de regra, a ação penal é pública, né? Condicionada à representação. Uma vítima de estupro, vamos supor que essa vítima ela tem aí 19 anos, por exemplo, veja que a ação será pública condicionada à representação. Bem, aí vem o parágrafo único que diz o seguinte: procede-se, entretanto, né? Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Perceba bem, então, se a vítima é menor de 18 anos, não é isso? Ou pessoa vulnerável, pelo Código Penal, perceba bem, a ação penal é pública incondicionada. O Código aqui não fez diferença em relação à vulnerabilidade ser permanente ou transitória. Ele não fez. Legal? Bacana. Bem, para o STJ, é isso que eu quero falar com você. Para o STJ, perceba bem, né? Volume tá baixo o volume, tá dando para ouvir, não tá? Tá dando para ouvir, não tá? Aí coloca o fone, normal aqui, então coloca o fone, tá bacana, tá show de bola. Joga duro, coloca o fone, né? Vamos lá então, vamos lá pra gente não perder o raciocínio, né? Para o STJ, né? Para o STJ, estou fazendo uma revisão para falar o que eu quero falar hoje. Para o STJ, perceba bem, para o STJ há diferença quando o código fala em vulnerabilidade. Professor, por quê? Porque essa vulnerabilidade do parágrafo único para o STJ, veja que o STJ fala o seguinte: olha, essa vulnerabilidade que ele fala do parágrafo único, perceba bem, é a vulnerabilidade permanente. É a vulnerabilidade permanente, o STJ nesse sentido. O STJ diz o seguinte: olha, se a vulnerabilidade for transitória, não há que se falar em ação penal pública incondicionada. Então, a ação será pública condicionada à representação. Beleza? Tranquilo. Tá, deu para entender isso? Professor, mas o que é uma vulnerabilidade transitória? Por exemplo, aquela pessoa que transitoriamente, durante um tempo, ela fica vulnerável, mas depois ela retorna, né, às suas condições normais, né? Percebe, então, quando uma vítima é dopada, ela entra numa situação de vulnerabilidade. Mas depois, depois que se passa o efeito, perceba, né? Se passa o efeito aí daquela substância que ela ingeriu, veja que ela volta a si, não é isso? Veja que essa vulnerabilidade dela é transitória. Bem, eu vou pegar o caso do Rio de Janeiro. Mais uma vez, eu estou fazendo uma revisão do que eu falei ontem. Vou pegar o caso do Rio de Janeiro. Peguei o caso lá do Rio de Janeiro. Tá. Eu vou trocar a idade da vítima. Preste atenção no que eu vou falar. Eu vou trocar a idade da vítima. Troquei a idade da vítima. Coloquei a vítima com 20 anos. Bacana? 20 anos. Tá. Professor. Tá. Então, vem cá. Deixa eu ver se eu entendi. Esse enquadramento vai entrar no 213 ou no 217? Parágrafo 1º, né? Será que ele é vulnerável para efeito da tipificação? Eu já começo a entrar numa pedra de toque, foi a dúvida que me mandaram ontem depois. Eu tenho que dizer para você o seguinte: para efeito de tipificação, ele é vulnerável. Entenderam? Ela é vulnerável. Então, veja que o enquadramento da conduta, vamos aqui, 217A. 217A diz o seguinte: ter condição carnal, praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem pratica ações descritas no caput. Qual caput? 217A, beleza? Com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Aquela pessoa que se encontra, perceba, numa situação de não poder oferecer resistência, como é o caso dela, que ela está dopada, né? Veja que entra aqui no enquadramento do estupro de vulnerável, né? Porque a pessoa não pode oferecer uma resistência. Legal? Tá, e eu falei para vocês
E aqui você tem que ficar muito esperto. Tem que ficar muito esperto por quê? Veja que, para efeito de enquadramento, eu vou considerar aquela vulnerabilidade para efeito de enquadramento aqui no 217A, parágrafo 1º. Bacana? Uma coisa é enquadramento na figura típica, outra coisa é ação penal, e é isso que o STJ fala. O STJ fala o seguinte, a diferença entre as vulnerabilidades. A vulnerabilidade para enquadrar no 217A, beleza, né? Porque a vítima não pode oferecer resistência no momento, legal, pode enquadrar aqui. Mas perceba bem, mesmo que a vítima se encontra vulnerável, né, que ela entra aqui no 217A, parágrafo 1º, a ação penal, aí você tem que ver se essa vulnerabilidade é transitória ou permanente. Eu só vou trabalhar com a vulnerabilidade transitória e permanente para efeito de ação penal. Entenderam ou não? Para enquadramento, não precisa, porque eu vou jogar aqui no 217A, parágrafo 1º. Eu não vou jogar essa vítima, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, lá no 213. Por quê? Porque existe uma elementar do tipo. Qual é elementar do tipo? Ela não podia oferecer resistência naquele momento. Ela estava dopada. Ela era vulnerável. Entenderam ou não? O meu raciocínio de vulnerabilidade, no que se refere ao que eu estava falando ontem, ele se prende justamente ao parágrafo único. É no parágrafo único que eu vou verificar se essa vulnerabilidade é transitória ou permanente. Porque vulnerável ela está. Se ela está vulnerável, ela entra no 217A, parágrafo 1º, né? O agente, a conduta do agente entra aqui. Você não vai jogar lá no 213. Entenderam ou não? Bacana? Tranquilo? Tá. Eu estou colocando essa vítima com 19, 20 anos. Eu estou colocando essa vítima com 19, 20 anos. Perceba, eu mudei o contexto fático para você entender. Tá? Joguei a vítima aqui com 20 anos. Beleza? Ela é vulnerável? É. Para efeito de enquadramento. Bacana. E no que se refere à ação penal? No que se refere à ação penal, eu tenho que ver se essa vulnerabilidade é permanente ou transitória. Se essa vulnerabilidade é transitória, muito embora o enquadramento seja feito aqui no 217A, parágrafo 1º, perceba que a ação penal vai ser pública condicionada à representação. Se essa vulnerabilidade é permanente, ela também, veja que a conduta da gente vai se enquadrar aqui no 217A, parágrafo 1º, porque ela não pode oferecer resistência. Porém, perceba, veja que a ação penal pública vai ser incondicionada. E porque o STJ fala, olha, lá no parágrafo único, o STJ falando, né? O STJ está jogando duro, desenhando para mim. Ele fala, Ailton, se liga aí. Tá, STJ, beleza. Lá no parágrafo único, você está vendo aquela vulnerabilidade lá, vulnerável? Estou vendo sim. Olha, essa vulnerabilidade aí, lê comigo aí, Ailton. Beleza, vamos lá. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Está vendo aí, Ailton, quando ele fala pessoa vulnerável? Estou vendo, STJ. E o STJ diz, olha, essa vulnerabilidade aí é permanente. Entendeu? Entendi. Porque se for transitória, você não vai considerar esse artigo aí não, irmão. Vai ser ação penal pública condicionada. Mas, STJ, o código não fala isso. Isso aí eu estou criando, irmão. Eu estou criando. Eu estou me afastando da interpretação da doutrina. Eu sou o STJ. Legal? Bacana? A doutrina vai dizer o seguinte, olha, STJ, peraí, o código não fala se essa vulnerabilidade é transitória ou permanente, a ação penal pública é incondicionada, a doutrina falando. O STJ, data máxima vem na doutrina, data máxima vem a doutrina, eis que eu sou o STJ e eu estou, divergindo nesse ponto. Eu entendo que o STJ está dizendo que essa vulnerabilidade do parágrafo único não se confunde com a vulnerabilidade para o enquadramento da conduta do agente no 217A, parágrafo 1º. Para o enquadramento, tudo bem, você pode enquadrar lá, mas perceba que a ação penal, aí você tem que verificar se a ação penal, essa vulnerabilidade é transitória ou permanente. Bacana, tá? É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá, e aí, eu vou chamar mais a atenção de vocês, porque perceba que no estupro de vulnerável, perceba bem, esse estupro de vulnerável, agora tá, bacana, respira. Respirou? Porque eu estou jogando duro, eu sei que você está acompanhando meu raciocínio. Respirou. Vamos trazer a idade da menina?
Vamos trazer a idade da menina de volta? Vamos lá? A gente tirou a idade, que eu coloquei ela com 20. Bacana? Peguei a idade de 16 anos. Coloquei. Estou agora analisando o quadro concreto. Eu estou analisando o caso concreto agora. O fato que ocorreu no Rio, eu peguei a idade dela, tá agora. Está com 16 anos. 16 anos. Vamos lá. 16 anos. Bacana, 16 anos. Ela está dopada. Ela é vulnerável? Sim. Ela está dopada no momento, ela não pode oferecer uma resistência. Eu vou enquadrar a conduta do agente aonde? No 217A. Parágrafo 1º. Ah, tá. Bacana. Professor, e agora a ação penal? Aí, vamos lá. Se eu for... Aí ela está vulnerável. Tá, professor, vamos lá. Veja bem que a vulnerabilidade do parágrafo único, ele fala o seguinte... o STJ entende que essa vulnerabilidade é permanente. Professor, lá a vulnerabilidade é transitória, não é? É. Então a ação penal pública vai ser condicionada à representação? Não. Não por quê? Porque, veja, que o parágrafo único ele fala, ó, procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos. Eu joguei muito duro agora. A ação penal pública será incondicionada naquele caso, porque a vítima é menor de 18 anos, e não por razão da vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade lá é transitória, e pelo STJ, aquela vulnerabilidade transitória seria uma ação penal pública condicionada à representação. Eu agora desenhei, joguei duro, né? Você agora foi na pedra de toque. Bacana, legal, entenderam? A ação penal pública lá vai ser incondicionada porque ela é menor de 18 anos. Né? Na vulnerabilidade, transitória, beleza, o STJ seria condicionada à representação, mas e a vítima? Quantos anos tem? 16, opa, vem cá que é incondicionada. Porque o parágrafo único ele fala, procede, entanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos. E aí eu trago para você, vem comigo ainda, que ainda não corre não, tá cedo, você não corre, você fica aqui que você está com o raciocínio na cabeça, segura o raciocínio, que agora a gente vai começar. Eu vou começar. Quem entrou agora na live já está perdido, porque o jogo já está duro. A não ser que o cara assistiu a aula de ontem, né, e ele já perdeu a explicação aí, vai ter que pegar lá na frente. Vem comigo aqui então. Vem comigo. Vem comigo porque é o seguinte. Olha só, 217A foi o enquadramento da conduta lá dos autores, né? De menores, ato fracional análogo ao 217A. Beleza? Perceba bem. O 217A, ele traz também as qualificadoras. Você tem que entender que o 213 é um crime. E o 217 é outro. Professor, mas é tudo estupro? Sim. Mas figuras típicas diferentes. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Eu estou falando para você, se no mesmo contexto fático o agente ele pratica um estupro com uma vítima maior de 18 e pratica um estupro com uma vítima menor de 14, ele vai responder por 2 crimes com tipos penais diferentes. Ele vai responder pelo 213 e em concurso material com 217A. São crimes diferentes. Muito embora o nome iuris, né? Um é estupro, o outro é estupro de vulnerável. Beleza? Tranquilo? Legal. Tá, vem comigo aqui agora, para esclarecer também uma questão que eu falei ontem. Olha, o estupro de vulnerável, que é o 217A que eu estou analisando, ele tem qualificadoras. O parágrafo 3º fala o seguinte, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 10 a 20 anos. Se da conduta resulta morte, de 12 a 30. Veja que eu tenho 2 qualificadoras no estupro de vulnerável. Se resultar lesão corporal grave, não é isso? E também se da conduta resulta a morte. Bacana? Legal. A doutrina, né? Entende-se aí também que entra a gravíssima aqui. Legal? Tá. Veja que as qualificadoras são essas. Bacana? Professor, o estupro ocorreu em ação coletiva. Será que aquele concurso de pessoas qualifica o estupro? Não qualifica. O concurso de pessoas não qualifica o estupro. O fato ali da vítima, né? Perceba bem, o fato da conduta ter sido desenvolvida por diversas pessoas,
né, que eu chamaria esse estupro, né, perceba, eu vou jogar uma denominação minha, eu vou chamar de estupro de ação coletiva, by Ailton Zuc. Estupro de ação coletiva. É um estupro de ação coletiva, em que diversas pessoas, não é isso? Praticam estupro, né, com a vítima. Estupro de ação coletiva, a denominação minha, cria agora na minha cabeça. O estupro de ação coletiva não qualifica o estupro, joguei duro. O estupro de vulnerável. Bacana? Não qualifica o estupro. Por quê? Então, esse fato de diversas pessoas, né? É muito importante isso, né? Não qualifica o estupro. Mas perceba bem que de lege ferenda é o que eu acho que vai ocorrer, né? Aí com o nosso direito penal simbólico, né? O direito penal midiático, né? O que eu chamo aí de infração legislativa. Perceba bem que perceba que o que vai ocorrer de lege ferenda, ou seja, à luz da legislação que vai vigorar ainda, é claro que aí você vai ter o direito penal midiático trabalhando forte essa semana. E não vai me causar estranheza, tá certo? O fato de ser publicado uma lei de lege ferenda, ou seja, à luz da legislação que vai vigorar, uma lei qualificando o estupro quando ele for praticado através de ação coletiva. Ou seja, qualificar o estupro, tá certo? Tanto de vulnerável como o estupro do 213, quando o fato ocorrer, né, em concurso de pessoas, joguei duro. Pode esperar que de lege ferenda vai aparecer esse tipo penal. Eu não dou 2 meses. Você pode aguardar a atualização legislativa. Bacana? Porque veja que aumentar a pena não adianta. Né? A pena já é pesada. Pô, você tem estupro de vulnerável aqui, a pena, ó. Cadê? Né? É de 8 a 15 anos, né? Uma pena pesada. Eu acho que aumentar a pena não vai, não. Mas ele vai criar uma qualificadora para dar uma resposta à sociedade. É o direito midiático trabalhando, né? Um direito sem uma política criminal, um direito que atende a momentos, porque o couro já está comendo, né? A pressão já é grande, né? Perceba bem, né? E eu li um texto no Facebook, achei até interessante que o cara escreveu. Hoje estão falando aí de não a cultura do estupro, não é isso? Pessoal, não existe cultura de estupro no Brasil. O estuprador, ele recebe um tratamento gravoso não só da lei, não. Ele recebe um tratamento gravoso dos próprios detentos. Ninguém apoia a prática de estupro no Brasil. Porra, como é que não a cultura? Que cultura é essa? Cultura, né, são pessoas que são adeptas àquela... Não, o cara é considerado um louco, o cara que faz isso. Não a cultura do estupro. Que cultura é essa? Estão criando uma cultura que não existe, porra. Que cultura é essa? Né? O cara entra lá, ele entra na ala dos 200. Sabia? Duzentão. O que é o duzentão? A ala de segurança. O cara que só comete 213, enfim, os crimes contra a dignidade sexual. Eles não podem nem ficar perto dos outros detentos. Entendeu? E ainda tem, por exemplo, esse cara aqui que praticou o estupro, essas pessoas, essa forma como ocorreu, né? Perceba que até pelos próprios estupradores que hoje estão presos, eles consideram repugnante. Ele falou, pô, mas também, como é que você vai usar diversas pessoas para fazer isso? Olha que até lá, né? O cara que já cometeu crime sexual, por exemplo, o cara que cometeu um ato libidinoso, né? Ali que passou a mão nos seios e tal, na vítima, está condenado, ele repugna essa prática da conjunção carnal. Não, peraí, pô, você teve conjunção carnal, isso é repugnante. Eu não, eu só passei a mão lá na vítima e tal, né? Mas eu não cheguei a fazer isso não. Entra na ala dos duzentão. Duzentão é a ala de segurança. Então, essa questão de cultura do estupro, pô, pelo amor de Deus, tira isso aí do Facebook. Não existe essa cultura de estupro. No Brasil não tem. O estupro é repugnante, tá? É repugnante. Veja que há uma repulsa social, beleza? No meio policial, tá certo? Lá dentro do sistema prisional, ninguém apoia isso. Então, cultura, isso aí né? Não há essa cultura no Brasil.
Tanto é que esse modo de agir, veja que assustou. Porque, perceba, é difícil você verificar isso, né? Estupro de ação coletiva, é difícil. Eu ainda não tinha, na minha vida policial, presenciado um fato assim. Né? Isso, aí o colega colocou na Índia, né? Você veja que lá faz parte, não, desculpa falando, algumas pessoas adotam esse modo de agir. Né? Reunir 5, 15 para praticar um ato sexual contra a vontade da vítima. Na Índia aparece, sim. Agora, chamar estupro contra a cultura do estupro, que cultura é essa, meu irmão? Que cultura é essa? Tem cultura não, é repugnante e aqui no Brasil não se aceita isso. Tá certo? Nem pelo estuprador que está respondendo pena lá. Porque ele, pratiquei o estupro, pratiquei, mas eu fui sozinho. Por que isso, cara? Que covardia. O cara acha. Caramba, vocês aí, 30. Entendeu? Tá certo? Bacana. Vamos lá, então. Então, perceba bem. Vamos voltar aqui. Tá. Perceba, então, que não há que se falar aí, tá? Na qualificadora. Bacana? Estou falando em relação à qualificadora. Tá? Concurso de pessoas não qualifica o estupro. Estou tratando de qualificadora. Bacana? Tranquilo? Legal. Vamos lá, então. Artigo 218. Do artigo 218. Bem, eu queria chamar a atenção de vocês uma coisa. Detalhe muito importante que você tem que ficar esperto, que qualificadora é uma coisa, majorante é uma outra situação. Bacana? Eu tenho lá no artigo 226 uma causa de aumento de pena. Tem uma causa de aumento de pena. Tem uma causa de aumento de pena. Mas perceba que causa de aumento de pena não se trata de qualificadora. Eu estou falando de qualificadora. Né? Uma coisa é a causa de aumento de pena. E outra situação é qualificadora. Legal? Qualificadora, você tem escala penal própria. Escala penal própria, como você tem aqui, ó, no 217, parágrafo 1º, e no 217, parágrafo 4º. Eu estava falando de qualificadora. Tá? É claro que eu ia fazer depois, mais à frente, alusão à causa de aumento de pena. Legal? Majorante é outra coisa. O 226 ele fala aqui, a pena é aumentada, né, de quarta parte se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Veja bem, aqui ele está aumentando a pena. Então não há que se falar estupro qualificado. Aqui seria um estupro com a causa de aumento de pena. Entenderam ou não? Você tem uma majorante. Majorante é uma coisa, né? As pessoas costumam fazer confusão. Por exemplo, roubo com emprego de arma. Roubo com emprego de arma é um roubo qualificado? Roubo com emprego de arma é um roubo qualificado? Sim ou não? Roubo com emprego de arma é um roubo qualificado? Sim ou não? Roubo com emprego de arma, tá? Muito embora você olhe isso aí nos livros, você verifica isso, por exemplo, lá nas provas, né? Às vezes aparece lá roubo qualificado. Veja que roubo com emprego de arma, eu vou chamar de roubo majorado, roubo circunstanciado. Não é tecnicamente certo você chamar roubo com emprego de arma de roubo qualificado. Beleza? Não é roubo qualificado. Há técnico falar isso. Quando é que eu tenho uma qualificadora? Quando eu tenho escala penal própria. Se você for lá no 157, parágrafo 3º, você vai lá ver um latrocínio, não é isso? Lá quando resultar a morte da vítima. Aí está lá. Pena de tanto a tanto. Quando eu tenho escala penal própria, eu tenho qualificadora. Como eu tenho aqui, no 217A. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Aí você tem a qualificadora de 10 a 20. Beleza? E exatamente isso aí. Tá? Aqui, outra qualificadora. Se da conduta resulta morte, pena de 12 a 30.
Quando eu tenho um tipo penal e o tipo penal fala assim, ó, aumenta-se a pena, isso não é qualificador, isso é causa de aumento de pena. Beleza? Tá? Você vai pegar lá a pena principal e vai aumentar. Legal? Por que eu estou falando? Eu estou falando que o direito midiático, o que ele vai ensejar? Ele vai ensejar uma verdadeira qualificadora. Não vai ser causinha de aumento, não. É pena mesmo. Pena de tanto a tanto, quando praticado, né, em concurso de pessoas. Bacana? Eu entendo que, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai revogar, vai sair uma lei, olha só o que eu estou falando. Vai sair uma lei que vai revogar o 226, inciso 1, e vai tornar essa prática em concurso de 2 ou mais pessoas, vai tornar essa prática como um estupro qualificado, entendeu ou não? Vai colocar uma escala penal própria, aí eu tenho um estupro qualificado, beleza? Tá? Eu ia falar aqui da causamento de pena e ia deixar para mais para frente, para fazer essa observação. Por isso que eu falei, olha, o estupro hoje praticado em concurso de pessoas, ele não é qualificado. Não é. Você tem o quê? Uma majorante. É um estupro circunstanciado. É um estupro majorado. Tecnicamente, estou dizendo. É claro que você pega ali e vai, o estupro é para ser qualificado. Não, peraí. Tem escala penal própria? Não. Você tem aqui aumento de pena. Entendeu? Perceba bem. Legal? Bacana? Legal. Claro que você tem lá as agravantes genéricas. Pessoal, eu estou falando aqui de qualificadora. Legal? Estou falando de qualificadora, né? A gente não pode fazer confusão. Eu estou tratando, estou falando para o pessoal, ó, questão de qualificadora não tem. Né? Você tem a causa de aumento. Qualificadora é uma outra parada. Entendeu? Tem que ficar esperto aí. Né? O direito midiático ele vai forçar isso. Ele vai sair, não, o que é o negócio de causa de aumento? Vamos revogar aqui e criar uma qualificadora com escala penal própria. Eu acho necessária essa qualificadora? Pessoal, o que acontece? A sociedade vai querer uma resposta. Né? Então, o que ele vai fazer? Eu acho que vai criar uma qualificadora, né, com uma pena bem mais gravosa, no meu entender. Entenderam ou não? Eu acho. E aí vai ter que, se você cria uma qualificadora em concurso de pessoas, você tem que revogar a causa de aumento. Por quê? Senão você vai ter bis idem. Como é que o cara vai... Entenderam? Você vai ter que tirar essa causa de aumento aqui. Revoga a causa de aumento e cria uma qualificadora. Você vai criar aqui, ó. Vamos supor, 217... você pode jogar aqui no 217, parágrafo 5º, e lá no 213 também. Ou melhor, ou você pode também jogar... você pode jogar nos dois, né? Tendo essa qualificadora aí em ambos os casos, beleza? Tanto lá no 213 como no 217. Tá, o que eu quero chamar sua atenção ainda, muito importante, é que no 213, preste atenção, 213, que é o estupro, né? Veja que ele também é qualificado. Tá, primeira qualificadora lá do estupro, do 213, reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Vamos supor, legal, que aquela menina, né, não se encontrava ali numa situação de vulnerabilidade. Ela não está vulnerável, ela tem 16 anos e ela não está numa situação de vulnerabilidade. Mas a prática da conduta é contra a vontade dela. Eu tenho estupro? Tenho. Professor, jogando 217A? Não. Por que não, professor? Porque ela não é menor de 14. Ah, tá. Professor, mas vulnerável? Ela também não está vulnerável. Onde é que eu vou jogar? No 213. No 213 é. Quer dizer que é no 213? Aí sim, esse estupro vai ser qualificado? Vai ser qualificado em razão o quê? Da idade. Porque a vítima é menor de 18 anos. Né? E maior de 14 e menor de 18. Entenderam? Aí vai respondendo 213. Aí, aqui, ó, qualificado, a escala penal própria, ó. Olha lá, ó. Reclusão de 8 a 12. Isso é qualificadora. Deu para entender? Vai responder aqui, ó. Se a vítima é menor de 18, não é isso? Olha lá, ó. Se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14. Bacana? É claro que você tem que ficar esperto.
Professor, mas vem cá. E se ela for menor de 14 anos? Aí você sai daqui. Mas ela consentiu, não interessa. Mas aí o cara responde? Responde. Por quê? Você vai lá para o 217A. Porque ela é menor de 14 anos. Entendeu? Então, o estupro, se a vítima é menor de 18, né, e maior de 14, é claro, veja que ele vai ser qualificado. Mas se a vítima não se encontra numa situação de vulnerável, aí vai entrar aqui no 213. Legal? Bacana? Aí o Caruega falou, professor, e se os interesses ocorreu conflito? Ocorrer conflito como, irmão? Se a vítima é menor de 18 anos, perceba bem, você vai ter um estupro qualificado e ação penal pública é o quê? Incondicionada, porque ela é menor de 18. Entenderam? Vai ser incondicionada porque uma coisa você tem que raciocinar com a ação penal, outra coisa é com os tipos, né? Que desenham lá o enquadramento da conduta. Beleza? Então, aqui no 213, você tem 3 qualificadoras. Lá no 217, você tem 2. No 213, você tem a qualificadora se resultar lesão corporal grave, se a vítima, se a vítima for menor de 18 anos ou maior de 14, não é isso? 2 situações. E aqui a terceira situação que eu diria, se da conduta resultar morte. Entenderam ou não? Fica certo, né? Essas questõezinhas assim. Bem, e para acabar de jogar duro, que eu adoro jogar duro, aí agora a gente vai tratar do erro de tipo, lá do artigo 20, perceba, em face do estupro. Bacana? Para fechar logo com chave de ouro, né? Explicaçãozinha aqui, show de bola. Vamos supor que o mévio, perceba bem, o mévio, ele... antes mesmo, eu quero dizer para você o seguinte, vamos voltar lá no caso da menina, né? Vamos voltar aqui no caso da menina, beleza? Ou melhor, vamos voltar nesse exemplo que eu dei anteriormente. Bem, então a vítima, ela é menor de 18 anos, maior de 14, bacana? Ela não consentiu. Ela não consentiu? Não. Ocorreu estupro? Sim. Vai responder no 213 com a qualificadora porque ela é menor de 18 anos. A ação penal pública é incondicionada porque é menor de 18 anos. Beleza? Não há que se falar em 217. Bem, a vítima é menor de 14. Ela consentiu, melhor dizendo, a vítima é menor de 18. Menor de 18 e maior de 14. Legal. Ela consentiu? Consentiu. Fato atípico. Fato atípico. Professor, mas ela transou com 500. Fato atípico. Fato atípico. Porque ela consentiu. E ela tem mais de 14 anos. Beleza? Fato é atípico. Atípico. Legal? Pegou essa? Fato é atípico. Bacana? Bem, se ela é menor de 14, ela consentindo ou não consentindo, eu tenho aí o estupro de vulnerável. Consentindo ou não consentindo, eu tenho o estupro de vulnerável. Beleza? Consentindo ou não consentindo. O consentimento dela e nada para o direito é a mesma coisa. Beleza? Aí é lá no 217. Tá? Então fica esperto com a vítima maior de 14 e menor de 18, né? E menor de 18, para você verificar se tem um consentimento ou não. Beleza? E sempre raciocinando que se não tem um consentimento, eu tenho estupro, e se eu tenho estupro, como ela é menor de 18, eu tenho ação penal pública incondicionada. Beleza? E também ficar ligado nessa questão da vulnerabilidade, se é uma vulnerabilidade transitória ou permanente. Você tem que ficar esperto nisso aí. Legal? Bacana? Tranquilo? Isso se a vítima também, aí na questão da vulnerabilidade, você tem que ficar esperto, né? Se a vítima, ela tem mais de 18 anos. Não é isso? Tem mais de 18 anos para ver se a vulnerabilidade é transitória ou permanente, né? Que aí você vai ter ação penal ou condicionada ou incondicionada. Na vítima menor de 18, é até bom você saber se a vulnerabilidade é permanente ou não, mas perceba que a ação penal pública vai ser incondicionada não em razão da vulnerabilidade, e sim da idade da vítima. Entendeu? Legal? Bacana. Tá, falei aqui do consentimento, beleza. Agora vem para mim, porque o Tício, ele entrou numa boate. Entrou numa boate. Lá nessa boate, perceba bem, estava dizendo o seguinte, é possível, né,
a entrada de menores de 16 anos. Ela era possível. Bacana? Legal. Aí o Tício entrou lá e encontrou a Mévia. Perceba. Encontrou a Mévia toda grande lá e tal. Ele olhou assim e falou, Mévia, caramba, você é bonitona, hein? Ele dando essas cantadas número 1 fraca. Você tem umas cantadas fracas aí. Aí ele falou assim, caramba, tá frio hoje. Já viu essas? A número 1 fraca toda, né? Tá fraca. Né? Fala assim, né? Caramba, pô, esse lugar aqui é legal, né? Porra, se não fosse, eu não estaria aqui, né? Você fala, né? Vamos lá, essa é a número 1. Aí tem a 2, vai, o cara vai passando, né? Vai passando a marcha para ver qual que vai engatar. Mas essa é a fraca, né? Vamos lá. Não, nós temos caras que jogam assim, né? Cara, às vezes, aí você, né? Você tá querendo, né? Você, aluno, o prof não, o prof já passou dessa fase. Aí o aluno tá querendo chegar, né? Ali para mostrar, para ele verbalizar, chamar no perceba bem, né? No meio ali, ele perceba então, gato. Ele quer chamar, não perceba. Porra, aí o cara tá lá, né, empacando a parada. Aí o cara tá lá, a mina já tá achando, pô, cara chato. Né? Aí você, caramba, eu aqui, pô, querendo desenhar, né? Depois entrar lá na pedra de toque, falar o meu interesse, né? Um relacionamento sério e tal. Pô, e o cara tá lá, pô, o desenho dele tudo errado, rabiscando tudo, estragando, né? Mas vamos lá. Olha só, artigo 20. Ah, tá. Vem comigo primeiro. Aí o Tício entrou nessa boate aí. Bacana? Aí ele encontrou lá a Mévia, né? Tá lá escrito lá, 16 anos, é possível entrar e tal. Ele encontrou a Mévia. E a Mévia é bonita, né? Aí ele passou a primeira... Ele conseguiu engatar na quinta cantada. Ele mudou lá e falou, não, pô, vou fazer igual... Não, fazer igual o Zuc, não. Ele falou assim, vou desenhar. Não, vou usar o modus operandi. Bacana? Vou usar o modus operandi. Vamos lá, o modus operandi, que ele está dizendo é o seguinte, desenhar, né, fazer um negócio certinho. Aí o que aconteceu? Ele pegou e desenhou. Tá certo? Aí ele conseguiu, né? Rapaz, ele saiu dali e convidou a menina para fazer amor, olha só, cara de pau, né? E ela aceitou. E ela foi. Bacana. No outro dia, chegou a informação que aquela menina, ela tinha 13 anos. Então, se ela tinha 13 anos, essa aceitação, né, para a prática sexual, para o direito, é irrelevante. Eis que aí, em tese, eu tenho um estupro de vulnerável. Porque eu tenho o 217 falando o seguinte, ó, ter conjunção carnal, não é isso? O 217 ele diz. E olha que no, o 217A, né? Ele fala lá, ó, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Ele fala ter conjunção carnal e perceba que o 217 ele fala ter e não fala constranger. Por isso que não há essa necessidade do constrangimento de forçar. Entendeu, não? Por isso que ele fala, ó, ter conjunção carnal. Ele não fala constranger. Então, ter conjunção carnal com consentimento ou sem consentimento. É assim que você deve entender o 217. Entenderam? Então, ela aceitou, né? Teve lá a noite de amor lá com o Tício, né? E aí, descobriu-se que a menina tem 13 anos. Bem, o tipo penal, em tese, vai se enquadrar. Não é isso? Não é isso? Bacana, porque você tem as elementares aqui. Ela é menor de 14 anos. Perceba? Vamos deixar esse negócio do amor, se liga aqui na explicação. Vocês adoram falar sobre esses assuntos, né? O concursando, ele fica assim, meio elétrico. Calma. Tudo tem sua hora, depois que você passar no concurso. Vamos lá. Não, professor, eu quero desestressar. Não, tá bom, então, vamos lá. Mas aí, né, você tem que ir lá, teu namorado, suas namoradas, né? Perceba aqui. Então, é ter condição carnal, né? Com consentimento ou sem consentimento. Beleza? Por isso que o 217 ele não fala constranger. Ter condição carnal. Tá, ele teve condição carnal com a vítima. Né? Entre aspas, a vítima, né? Porque, pô, ela aceitou, inclusive. Bacana. Perceba bem, então. Perceba bem, né? Teve condição carnal, né? Tá.
Aí descobriu-se que a menina tem 13 anos. Bem, veja que ele teve uma falsa noção da realidade. Teve uma falsa noção da realidade por quê? Porque eu falei para vocês, quando ele entrou, estava escrito lá, 16 anos, né, tal. Aí deixaram a menina entrar, tá certo? Correu um erro lá, deixaram a menina entrar, perceba. Aí ele chegou lá, a menina grande, né? Pô, 13 com, parece que tinha 19, tá certo? Ela nada falou em relação à idade dela e ele teve com ela a condição carnal. Veja que ele agiu em erro de tipo. Quando você está no contexto de erro tipo, você tem que ver se o erro de tipo é vencível ou invencível. No erro de tipo invencível, exclui o dolo e a culpa. No erro de tipo vencível, exclui o dolo, mas o agente responde a título de culpa. Bacana? Tranquilo. Legal. Vamos lá então. Veja que Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dolo. Por que cara negativa do dolo? Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dolo porque no erro de tipo tanto vencível como no erro de tipo invencível, você não tem dolo. O dolo é sempre negativo. Aí ele chama o erro de tipo de cara negativa do dolo. Candidato na prova oral, o que é a cara negativa do dolo? Aí você vai falar, perceba bem, excelência, esse conceito é dado por Zaffaroni ao erro de tipo, e ele faz essa referência ao erro de tipo, ele faz essa referência ao erro de tipo, considerando que no erro de tipo o dolo é sempre negativo, excelência. Perceba bem que no erro de tipo invencível, há a exclusão do dolo e da culpa, e no erro de tipo vencível, há a exclusão do dolo e o agente responde a título de culpa. Então perceba que tanto no erro de tipo vencível e invencível, o dolo é negativo, motivo pelo qual o mestre Eugênio Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dolo. Cara negativa do dolo, ou seja, o dolo tem uma cara negativa. Joguei duro, linkei, porque eu já dei uma live sobre isso, né? Aqui a gente é assim, a gente puxa coisa que a gente já abordou, não é isso? É isso, né? O prof aqui jogando duro de manhã, está empolgado. E olha como a gente já desenhou aqui hoje, né? Você está aí só anotando, tá igual um doido. Falando, caramba, eu compro tanta videoaula e nunca... Caramba, quem é esse professor aí? Ele joga duro. Se você for lá na live, lá no canal Alexandre Lino, vá lá no canal Alexandre Lino, tem lá as nossas aulas lá, né? Estão todas lá gratuitamente, né? Não se cobra nada. Agora, um ponto muito importante, eu até falei com uma colega, né? Perceba bem, professor, eu queria que você fizesse uma aula aqui na minha cidade. Eu vou lançar esse projeto, né? Eu já tenho as questões prontas do SESP, questões recentes. Tem um pessoal do Rio, se tiver aí, eles fizeram aula comigo agora, tá certo? Eu estou fazendo um aulão em resolução de exercícios, tá? Resolução de exercícios. São mais de 150 questões. Aí o que eu estou fazendo? Né? Já tem aluno entrando em contato comigo. O aluno ele está reunindo um pessoal na cidade dele, legal, vendo um local bacana, entrando em contato comigo, e eu estou indo lá na cidade para fazer esse aulão. Então a gente reúne lá, né, com a galera que quer fazer, aí a gente vai verificar lá valores e tal, não é nada absurdo, beleza? Dá para todo mundo pagar. Se conseguir um local gratuitamente, melhor ainda, né? Porque tem gente, olha lá, ó, deixou saudades no Rio, né? A gente jogou muito duro essa aula no Rio. Pessoal, eu cheguei a ficar doente com essa aula. Eu joguei tão duro que eu cheguei aqui em Brasília cansado, né? Bacana. Então eu tenho esse projeto. Pode ter certeza que eu não estou indo para sua cidade para ficar de blá blá blá. Eu até vou pedir desculpa, porque eu vou chegar e vou falar, bom dia, questão 1. Bom dia, meu nome é Ailton, questão 1. É assim. E são 6 horas de pauleira. É pauleira. É pauleira. É para quem? Aí eu também tenho que ser sincero. Não é para iniciante. Não é. Não é, aí eu tenho que ser sincero. É para quem já começou a estudar. Para quem já começou a estudar, porque o couro come. Né? O couro come, eu dou exemplo, o cara tem que estar antenado, tem que ter pelo menos noção. Eu também vou jogar aberto. Eu não posso chegar para você e falar, vou fazer um aulão para iniciante. Não é para iniciante. É exercício, né? Pauleira. São mais de 150. Então não tem como eu parar ali, né, para ficar explicando básico. O couro come. Bacana? O couro come. Então o que você vai fazer, né? Professor, eu gostei dessa ideia aí. Eu tenho um grupo aqui de 70, 80 pessoas na minha cidade. Como é que a gente pode viabilizar isso? Né? E aí, inclusive, tem até o local. Se você tem um local, melhor ainda. Né? Porque aí o gasto vai ser menor. Não é absurdo. O pessoal do Rio agora, a gente fez um aulão lá.
claro, o valor foi um pouquinho, né? Não passou de R$ 100, tá certo? Veja que o local, o local não preciso nem falar, né? Bolsa de Valores do Rio. Lá foi caro, fazer o quê? Né? E lá eu falei, questão 1 e comecei. O couro comeu. Né? Quem foi lá viu, fala assim, porra, o cara, ele não veio aqui, não veio para brincar. O local foi muito top. Tá, não corre não, porque eu tô dando um exemplo do erro de tipo. Deixa eu fazer minha propaganda também, né, pô? Corre não, convida os amigos aí, convida os amigos. Essa do erro de tipo vai cair na sua prova. Convida os amigos, que eu tenho que fazer minha propaganda também. É isso que né? Você tem que me ajudar a fazer a propaganda. Eu vou falar agora do meu aulão aqui em Brasília e meu aulão lá no Recife. Convida os amigos aí, ó. Caiu aqui um pouco. Não pode. Né? Quando o professor vai fazer a propaganda, tem que bombar. Eu deixo de fazer a propaganda para continuar no raciocínio e bomba. Aí quando a professora vai falar de aula, mas eu tenho que fazer também, né? Tem que falar um pouquinho. Brasília, eu vou jogar duro aqui em Brasília, dia 9 de junho, agora, dia 9 de junho, se essa semana ou outra, a gente vai jogar muito duro. Eu, professor Kleber Masson e a professora Carolina Brasil, beleza? Aqui em Brasília. Legal, vou falar sobre prisões cautelares, a professora Carolina vai falar sobre controle de constitucionalidade, Kleber Masson vai falar de atualidade de direito penal, vai ser uma aula super top, tá? Entra no site www.caroline.brasil.com.br www.carolinebrasil.com.br. Esse é o aulão no DF, legal? Bacana? E você tem que ir, tá? Aulão no DF, né? Eu vou bater a semana toda no DF, tá? Nosso aulão bombadíssimo, sucesso total, agradeço vocês, né? Acho que é o trabalho que a gente vem fazendo aqui, inclusive as vagas já estão acabando, tá certo? Mais de 250 pessoas já inscritas, a gente está chegando, na verdade, a gente está chegando às 300 pessoas lá no Recife, né? Lá no Recife, no Hotel Mercury, bacana? Aí você tem que entrar no site. Alô, professor Rafael Novaes, convida os amigos, Rafael Novaes, convida os amigos, eu, professor Rafael Novaes, acabou de entrar aí agora, ó, @professor Rafael Novaes, tá? @professor Novaes, vamos seguir aí, professor Novaes, o jogo vai ser duro, tá? A professor Novaes também vai estar com a gente lá, então esse aulão vai ser super top, aulão de véspera, é o aulão mais falado hoje, graças ao bom Deus, dentro da humildade, é o aulão referencial hoje do concurso de delegado, é o aulão, Ailton Zuc sabia mais direito, né? É Adelante, né? Adelante Carreiras Policiais e Sabia Mais Direito. A gente está investindo nesse projeto quase um ano. Né? Quem sabe, quem me acompanha sabe disso, né? Meu professor, mas quando esse concurso no edital nem saiu, quantas vezes eu escutei isso? Caramba, você está abrindo aí, o edital nem saiu. Eu falei, para você. Vai sair, né? Rafael Novaes, não é isso? O dia todo o jogo vai ser duro. Bacana? É isso aí. Se aproximando aí dos 300 inscritos. Casa cheia já está garantida, minha felicidade é essa. Tá. Vamos lá então. Tem que reprise que sua que não consigo assistir. O bom é assistir ao vivo, né? Porque quando vai pegar na reprise não pode conseguir. Vem cá então. Então o Tício, ele entrou, eu falei ali da cara negativa do dólar, né? Aí ele encontrou a Mévia lá, e a Mévia, perceba, ela aparentava ter mais de 16 anos, não é isso? Tá, ele teve sexo com ela e depois descobriu-se aí que ela tinha 13 anos. Veja, aí eu falei para vocês aqui do artigo 20, né? Veja que ele teve uma falsa noção tem as aulas do Zuc. Ele teve uma falsa noção da realidade. Ele pensou que a vítima, né? Que a vítima contasse com mais de 16 anos ou 16 anos, beleza? Tá. Veja então que ele agiu em erro de tipo. Eu pergunto para você, esse erro de tipo dele é vencível ou invencível? Estava escrito lá, né? Só é possível entrar a 16 anos e tal. É um erro de tipo invencível. Se é um erro de tipo invencível, exclui o dolo e a culpa. Ele não vai responder por nada. Beleza? Um erro de tipo invencível. Legal. O Tício entrou numa outra boate. Nessa outra boate, não tinha nada, né? Não tinha nada escrito lá que em relação às pessoas que poderiam entrar, idade. Não tinha. Ele entrou. Aí tinha uma menina, né? Perceba, uma menina, ela era até alta,
Bacana, aí ele começou a conversar com a menina. Rapaz, a menina com papo de criança. Menina com papo de criança, entendeu? Ele falava uma coisa, ela falava de desenho animado. Enfim, ele com aquele olho grande dele, né? Cara, né? Ele, né, tá ali. Pô, mas falando, não, mas às vezes é porque ela teve uma criação assim e tal. Né? Porque olha só a idade, como é que ela é grande, né? Ele olhava e falava, como é que ela é grande, né? Mas não é mole, né? Aí convidou a menina para ter sair dali e tal. E aí foi lá, teve sexo com a menina. Aí descobriu-se que a menina tinha 13 anos. Né? Veja ali, né, pelo papo dela, dava para ele saber. Né? Ou seja, se ele fosse uma pessoa mais prudente, ele ia verificar que ela não tinha ali os 16, ela era menor de 14 anos, né? Dava para ele verificar. Só que ele foi, né, imprudente. Beleza? Tá. Perceba bem que esse erro de tipo é um erro de tipo invencível vencível. É um erro de tipo vencível. O erro de tipo vencível, ele exclui o dolo, né? Zaffaroni sempre dizendo que o erro de tipo exclui o dolo, né? Sempre dizendo, Zaffaroni dizendo, né, que o erro de tipo, ele denomina de cara negativa do dolo, porque o erro de tipo, tanto vencível como invencível, exclui o dolo. Tá? Exclui o dolo. Mas é um erro de tipo vencível. Aí, ele pode responder a título de culpa. Existe estupro culposo. Estupro de vulnerável culposo. Não existe. O professor está dizendo que ele não vai responder por nada? Por nada. Por quê? Porque a modalidade de culposa do estupro não existe. Entendeu? É por isso que numa defesa, o advogado, ele sempre... Um advogado bom é aquele advogado que saca de erro. O advogado bom é aquele advogado que saca muito de erro. Beleza? O advogado bom é aquele cara que domina a teoria do erro. Tanto o erro de tipo como o erro de proibição. Se o cara domina, o cara é sucesso. Né? Ele tem que saber. Por quê? Porque, pô, é ali que você vai tirar o dolo do cara. Né? É ali que você vai tirar o dolo e vai empurrar o cara para responder num crime a título de culpa, se previsto. Entenderam ou não? Não é isso? Porque se não há essa previsão, o agente não vai responder por nada. Entendeu? Então, um advogado bom é aquele cara que saca de erro de tipo. Porque uma situação dessa aqui, né, você tem um cliente que teve sexo com uma menina de 14 anos, menor de 14 anos, melhor dizendo, bom, você tem que buscar ali, né, uma situação em que ele, né, teve uma falsa noção da realidade, muito embora ele poderia saber que a vítima era menor de 14 anos. E aí você tem que, né, tentar falar, olha, excelência, ele até poderia saber, mas perceba que ele agiu em erro de tipo, né? Eu até concordo com Vossa Excelência, ele tinha que ter mais atenção. Então foi um erro de tipo vencível, né? Malandro, né? Erro de tipo vencível, exclui o dolo, responde a título de culpa. Não existe estupro culposo, vai responder por nada. Entendeu ou não? É o cara fazendo o trabalho dele. Entendeu ou não? Entendo, mas não aceito. Mas você tem que ser técnico. Você que faz concurso, você é técnico. Você não tem que não aceitar, né? Você tem que aceitar para a sua prova. Entendeu? Porque se você leva esse amor para a prova, você dança. É igual eu falei. Será que uma vítima de estupro, eu falei isso, ela pode responder por homicídio? No momento ali do contexto fático? Ela pode responder. E o estuprador ele pode alegar legítima defesa? Pode. Se o Tício abordou a vítima com uma faca, né? E veja que ele abordou na tentativa de praticar o estupro, tá certo? Veja que ele se deu mal porque a menina, né, ela luta o tal do jiu-jitsu, tá certo? Ela conseguiu dar um golpe nele e imobilizou. Imobilizou, ali não tem como o cara sair. E ela pega a faca e começa a dar no cara. Eis que ele pode agir em legítima defesa. Muito embora ele tenha realizado o início da abordagem. Essa legítima defesa que ele está agindo, eu vou chamar de legítima defesa sucessiva. Bacana? E vamos supor que ela, né, professor, mas, pô, caramba, você tem que ver, professor. Por quê? Porque, professor, olha só, a mulher, quando ela está numa situação dessa, ela acaba perdendo a cabeça. Ela acha que o cara ainda está em cima dela e tal. Claro que ela vai pegar a faca e vai dar. E eu concordo com você. Ela acaba perdendo a cabeça, ela acaba agindo, né, num excesso acidental. Ela vai agir no que eu chamo de legítima defesa subjetiva. Só que essa legítima defesa subjetiva, na verdade, é um excesso exculpante.
A legítima defesa subjetiva não exclui a ilicitude da conduta. Vai excluir a culpabilidade, porque a sociedade não poderia exigir uma outra conduta dela senão essa. É uma exclusão de culpabilidade aí materializada na inegibilidade de conduta diversa. Perceba bem, tá? Você vai ter essa mulher, na verdade, ela vai ser isenta, né? Vai ocorrer a isenção de pena. Bacana? Pessoal, acho que a gente jogou duro, né? Acabamos dando uma aula aqui. Claro que não deu uma aula de estupro, porque a aula de estupro aí são umas 3 lives dessa aí, porque são detalhes, tá certo? A gente só abordou esse caso do Rio aqui. Hoje eu fiz uma revisão do que eu falei ontem, e alguns detalhes aqui eu acho que não ficou claro, né? Por quê? Porque eu fiquei com medo do aluno ficar achando que para enquadrar no 217 a vulnerabilidade tem que ser transitória ou permanente. E não é isso. Não é isso. Para o enquadramento, basta que a pessoa esteja vulnerável. A questão da vulnerabilidade transitória ou permanente é ligada à ação penal. É isso que eu queria, né? Isso ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, será que o aluno entendeu assim? E aí eu resolvi fazer essa live logo cedo, para jogar dura, aproveitar que a sua cabeça está fresquinha ainda, né? De ontem. E acho que hoje a gente deu uma clareada boa, né? Não fazer confusão. E eu falei, ó, estupro não é qualificado quando praticado em concurso de pessoas. Eu falei isso, aí o aluno já fez confusão. Pô, mas tem um 226, sim, mas 226 é causa de aumento de pena. Não é qualificadora. Né? Uma causa de aumento de pena é uma coisa, a qualificadora é outra. Eu expliquei a diferença da qualificadora para a causa de aumento de pena. A causa de aumento de pena, ela aumenta a pena principal. E a qualificadora? Você tem escala penal própria. Quando fala assim, ó, pena de tanto a tanto, né? Se ocorrer a morte, pena de tanto a tanto, isso é qualificadora. Porque eu tenho escala penal própria. É como se fosse um tipo autônomo, entendeu não? Né? É como se fosse um tipo autônomo, uma outra figura típica. Beleza? Bacana, então. Não, vai no nosso aulão aqui em Brasília, tá? 9 de junho. Eu estou preparando um material muito top. Aqui o boné aqui da água, não corre não. A hashtag agora, né? Hashtag agora pela manhã, vamos lá? Vamos lá, né? E aí, pessoal, deixa aqui também, ontem acho que o aluno não está aí, né? O que aconteceu? Só para a gente conversar aqui um pouquinho, eu procuro sempre fazer assim, ajudar vocês da melhor forma, né? E cada um tem a sua didática. Por exemplo, é claro que eu não consigo, tem alguns professores que conseguem. Tá aqui dando aula, vendo perguntas, já respondendo, eu não consigo fazer isso. Algumas coisas que eu vejo, aí eu respondo e tal. E ontem o aluno, eu acho que foi sem querer, depois eu percebi, ele é até um aluno tranquilo. Ele colocou lá, não adianta colocar questionamentos na tela que ele não responde. Pô, não é isso. Eu respondo. Só que no meio do desenho, eu não posso, porque vocês não sabem como é difícil, cara. Você está aqui ao vivo, não é isso? Você está aqui raciocinando, mesmo aqui você está tentando desenhar, está tentando pegar. Qual o exemplo que eu vou usar? A tua cabeça está aqui. Tu está falando aqui, ela está aqui, ó, olha só, joga esse exemplo agora, tal. É difícil, não é fácil. Tá certo? Tanto se você pega um ao vivo, um presencial, você sai perguntando, professor, no meio ele não vai. Primeiro ele gosta, aí sim, depois entra nas dúvidas, vai escolher umas perguntas para responder, tá certo? Na humildade, se ele não souber aqui, ele vai estudar e depois estou tirando de mim. Se eu não, aparece uma pergunta aqui que eu não tenho a resposta na hora, eu vou estudar, depois eu dou a resposta, porque eu não consigo lembrar de tudo, isso é normal. Acontece com você, acontece comigo, né? Por isso que eu falo, pessoal, vê aí o artigo aí, né? Às vezes eu falo um artigo aqui, o artigo é outro. Acontece, não é isso? A gente, né, não tem como, a cabeça é assim. Eu sou ser humano, né? Então, até por isso que eu falo, sempre nas lives, dá uma confirmada na doutrina, né? Confirma na doutrina, vê se é isso mesmo. Às vezes o professor comete um equívoco, mas não é porque ele quer. Ninguém vai chegar aqui na tela e vai cometer um equívoco para sacanear vocês. Pelo menos eu não faço isso. Tá certo? Então sempre dá caramba, olha que o professor se equivocou aqui. Né? Vai lá no direct, pode mandar. Professor, olha, acho que tem um equívoco aqui, bacana. Aí opa, bacana, já vou fazer uma live depois e vou fazer uma correção. Não é isso? A gente vai fazer assim. Aí é chato, porque aí o aluno coloca lá como se eu não estivesse dando bola, né? O pessoal coloca as dúvidas, professor, não adianta colocar que ele não responde. Né? Aí eu falei, pô, não é assim. Aí eu até fui um pouco duro, né? Eu falei, não estou dando aula particular, mas é isso, pô, eu não estou dando aula particular, né? Por isso que eu não pego esse lance de coach e tal. Justamente por isso, porque, sabe, é meio complicado. Mas a gente faz um trabalho, né? Então, ontem aí vou pedir desculpa, né? Também pela forma como eu falei. Eu falei, não estou dando aula particular, acho que também
Mas, enfim, né? Tu tá no raciocínio. O aluno, pô, coloca uma parada dessa, né? A gente faz um trabalho gratuito. A gente gasta a nossa internet aqui, beleza? Mas a gente resolve as paradas dentro da nossa casa, né? Porque aqui é a nossa casa. Que são meus seguidores que estão aqui, sempre são os mesmos, eu gosto disso, né? Já é um pessoal que está me seguindo há um tempo. E a gente se resolve aqui e tal. E se eu errar aqui, vocês colocam aí, eu vou dar uma olhada, opa, bacana, e a gente vai se ajudando, né? Isso a gente sempre fala, porque erros podem, as pessoas cometem erro e eu não sou infalível, posso cometer um erro. Né? Então você está estudando, eu falo aqui, você pega na doutrina, é legal, o professor falou isso aqui mesmo, e tal, caramba, isso aqui, acho que o professor se equivocou no artigo. Aí manda lá no direct, não é isso? Eu dou uma olhada, bacana, e a gente vai se ajudando aí. Beleza? Legal, então, vou lá, joga a hashtag aí pra gente fechar. Bacana? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, joga aí. Aqui é gratidão. O que não é. Não, eu também cometo erros. Né? Equívoco, não é. A gente comete erro também, vai fazer o quê? A gente é humano, é assim mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vou fechar, hein? Vou fechar, hein? Zuki jogador, Zuki show. Vamos